porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, lançou nesta segunda-feira o programa de enfrentamento às organizações criminosas. O plano prioriza ações de investigação, inteligência e descapitalização de quadrilhas. A medida se dá durante a onda de violência no estado da Bahia. Na última quarta-feira, dia 27, a Anistia Internacional divulgou uma nota criticando o governo baiano pelo número de mortes registradas no estado durante confrontos policiais. Levantamento da organização indica que em 2 meses houve 86 mortes em operações policiais, ou seja, quase 2 por dia. Nas últimas semanas, além da crise na segurança pública da Bahia, vídeos que mostram o domínio das facções no Rio de Janeiro aumentaram a pressão sobre o ministério comandado por Flávio Dino. Nas imagens, bandidos aparecem em um suposto centro de treinamento do crime no Complexo da Maré, na zona norte da capital carioca. Flávio Dino negou que o executivo esteja blindando o governo da Bahia, chefiado pelo petista Jerônimo Rodrigues, de críticas em relação à atuação da Força de Segurança estaduais na repressão à escalada de violência no estado. O ministro e outros integrantes do governo têm sido criticados pela oposição por supostamente relativizar a responsabilidade do governo baiano nos crescentes números de mortes durante confrontos policiais. Em nenhum momento, nós fizemos nota, tweet, apontando o dedo contra o governo de São Paulo ou contra qualquer governo. Nós não fazemos isso. Escreveram que eu exigi uma investigação independente. Não, eu informei que nós não tínhamos competência para investigar e disse quem era o competente para investigar. E nesse contexto eu disse, um dos elementos que tem que analisar se a ação foi proporcional. Foi isso que eu disse, foi nesse contexto. Isso foi transformado indevidamente de que eu estava protegendo o governo da Bahia, porque é do PT, e eu estava condenando o governo de São Paulo, que era dirigido pelo Tarcísio. Isso não é verdade. A fala do ministro da Justiça nesta segunda-feira contrasta com o que ele disse em coletiva no dia 28 de julho, quando comentou a ação policial no litoral de São Paulo em resposta à morte de um PM. Na ocasião, Dino considerou a reação da polícia desproporcional. Chama atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial, um crime realmente que merece a repulsa, sendo usado inclusive uma pistola de 9mm, e houve uma reação imediata que não parece nesse momento ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. E aí, Paulo, ainda bem que a internet não perdoa, né? Pra gente confrontar Flávio Dino do final de julho e Flávio Dino de agora, do início de outubro, né, Paulo? Ainda bem, é que o nosso comissário, ele acha que está em 1988, 89, né, na União Soviética, que ele é um dos dirigentes desse império do mal. E aí ele pode vir com toda a disfarçatez e cinismo, falar o que ele fala, mentir, negar o óbvio, sem nenhum problema diante de toda uma imprensa amestrada que nada vai lhe cobrar. Não é mais assim, Flávio, não é mais assim. Existem alternativas que vão apontar as suas contradições e as suas mentiras, como neste caso. Ele foi para o Twitter também naquela época, fez lá tweetinhos suspeitando de ações violentas, essas coisas todas. E agora diz que nada disso foi feito. Então foi pego aí na mentira, pego no cinismo, o nosso comissário palestrinha, que gosta tanto de um holofote, de uma luz. Hoje ele já estava na Globo News de novo, né? Daqui a pouco ele vai ter condição de mover uma trabalhista lá, porque está todo dia dando expediente naquela emissora, né? Agora, sobre o plano aí de combate ao crime organizado e tal, eu não tenho nenhum motivo para acreditar que o plano vai ter alguma eficácia e que a vontade, né, o objetivo realmente seja mudar alguma coisa. O Brasil, de fato, sofre uma grande ameaça e em alguns lugares do país já é uma realidade e que o crime organizado organizou um estado paralelo,
onde o Estado convencional não consegue nem acessar. O Rio de Janeiro é o exemplo mais emblemático, mas não se restringe a lá. Há estados do Nordeste, a gente tem visto a Bahia governada há 16 anos pelo PT, ou seja, há 16 anos pelo grupo político que está no poder agora, também na União, e a criminalidade na Bahia explodiu. O próprio ministro, o senhor Flávio Dino, o comissário, ele foi governador do Maranhão. Os índices no Maranhão são horrorosos e não houve melhora com a gestão do Flávio Dino, com todo o seu tempo lá no poder. Não aconteceu nada. E o Flávio Dino também, não me lembro dele, se alguém tiver aí, me informe, no período em que era governador, pedindo ajuda do governo federal para enfrentar o crime organizado, porque o Estado tinha algumas limitações. Isso não foi uma pauta. Simplesmente foi tocando. Então, essa história de plano aí para combater crime organizado me parece muito mais um plano que é a favor do ministro, que tem sofrido críticas internas, inclusive, por conta do seu protagonismo político, né, do seu gosto por holofote, do seu preenchimento no espaço político, né, preenche bem esse espaço, e então o pessoal que disputa espaço político com ele começa a criticar e apontar o óbvio, que ele não faz nada. Para a segurança, nada. O que ele faz é perseguir adversário o tempo inteiro. Sempre ameaçando alguém em algum momento, claro que em defesa da democracia, mas para o objetivo da pasta, nada. Então isso abriu um flanco para seus adversários políticos virem a criticá-lo, né, para enfraquecê-lo. Então a ação me parece mais um pacote midiático que não é contra o crime organizado, ele é apenas pró-ministro Dino. E aí, Silvio Navarro, lá em julho, né, na coletiva de imprensa concedida pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, ele disse então que a reação da PM de São Paulo em relação à morte, né, ao assassinato daquele PM da Rota aqui no litoral sul de São Paulo, no Guarujá, abre aspas, não parecia ter sido proporcional. E só para lembrar, agora já estão falando de mais de 80 mortes na Bahia, ainda em julho, quando aconteceu aqui em São Paulo a morte desse PM, já estava rolando lá na Bahia uma série de confrontos. Na mesma época aqui de São Paulo, 15 pessoas haviam morrido em confrontos entre a polícia e criminosos na Bahia, e seu Flávio Dino não deu sequer uma palavra sobre o que estava acontecendo na Bahia, e claro que a escalada da violência só aumentou, né? Olha, Paula, a diferença é que aqui, nesse programa no Oeste Sem Filtro, as imagens não são apagadas, as imagens não somem. Então a gente exibe as imagens, ao contrário do que aconteceram com aquelas das câmeras do Ministério da Justiça, que sumiram, ou seja, até hoje ninguém sabe o que elas flagraram naquele dia 8 de janeiro. Pois bem, é mentira. Primeiro, é mentira. Vamos falar com todas as letras. Ele, sim, deu um tratamento em relação ao governo de São Paulo, em relação à Polícia Militar do Estado de São Paulo naquele episódio, e um outro tratamento em relação à Bahia. Como bem lembrou o Paulo agora há pouco. Essa política desastrosa de segurança que acontece na Bahia, de longe um dos estados mais perigosos hoje e violentos do Brasil, seja porque tem facções criminosas atuando nas ruas, facções criminosas dentro dos presídios e facções criminosas no campo. Essas levam o nome de MST, porque a Bahia é recordista em invasões de propriedade. Pois bem, isso não é resultado de 8 meses de governo do senhor Jerônimo Teixeira, não. Isso é resultado de 16 anos de PT no poder. Isso começou com o senhor Jacques Wagner, atual senador e ex-ministro de tantos governos do PT, amigo do presidente da República. Isso é resultado da política do atual chefe da Casa Civil do governo federal, o senhor Rui Costa, porque o Jerônimo é afiliado político dele. Então, o que nós estamos assistindo é o jeito PT de governar quando a questão é a segurança pública. Por que será? Por que será que o PT age dessa maneira? Então, é evidente que é um jogo midiático do Flávio Dino, porque ele está sendo criticado por todos os lados, porque a pasta dele, da Justiça
e também da segurança pública. E nós não vemos nenhuma ação efetiva nas fronteiras, no combate a narcotraficantes. Sequer nós vemos um aumento de ações da Polícia Federal nesse sentido, porque a Polícia Federal do senhor Flávio Dino, porque ele disse que é dele, ele atribuiu, né? Ele falou que ele comanda a Polícia Federal, está preocupada em fazer busca e apreensão em cidades do interior de São Paulo, lá em Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, onde alguns brasileiros são acusados de terem agredido, atacado o ministro Alexandre de Moraes em Roma, e até agora as imagens não surgiram, por exemplo. Mas a Polícia Federal já foi lá, inclusive com a chancela da ex-presidente da Corte, Rosa Weber, bater a porta deles, apreender celulares. A Polícia Federal do Flávio Dino, e aqui não é um ataque a todos os agentes da Polícia Federal, os delegados, pelo contrário, são servidores honrados, capacitados, mas que estão cumprindo ordem de um comunista. Talvez seja a primeira vez no Brasil que se dá o comando da polícia a um comunista. E qual é o resultado? Vira a polícia de governo. Vira uma polícia política. Então é uma polícia que hoje faz busca e apreensão para apreender celulares de opositores. Sobre o uso da Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro, pois bem, eu acho que todo tipo de intervenção no Rio de Janeiro é necessária porque a situação lá já saiu do controle há muito tempo. E aquelas facções que dominavam os morros, hoje elas estão se espraiando, inclusive para sabotar e atingir o setor energético do Rio de Janeiro. É isso que nós também estamos assistindo. Pois bem, finalizo. A Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro pode atuar, senhor Flávio Dino. Por que não atuou no dia 8 de janeiro? Por que eles ficaram protegendo o Ministério da Justiça? Ana, quero te ouvir também. O ministro da Justiça, Flávio Dino, então, lançou hoje um programa para enfrentar as organizações criminosas. Lembrando que a Bahia vive um problema de segurança pública já há bastante tempo, como bem lembrou o Silvio, né? 16 anos de PT no poder, e agora, né, o governo do estado é comandado por Jerônimo Rodrigues, ele que é do PT. E eu acho que vale relembrar aqui, né, Ana, meus parceiros de OS Sem Filtro, que fazia Jerônimo Rodrigues lá em março, quando ele foi convidado para integrar a comitiva de Lula à China. Tá ligado aí, galera? Viagem da China, domingo a gente parte. Eu já tô agradecendo aqui que vocês deram umas dicas massas para minha mala. Tá assim, ó, obedeci tudo. Agora eu tô aqui preparando uma playlist de algumas músicas que eu gosto, já eu vou dizer algumas delas, mas me dê umas dicas aí pra gente levar lá pros chineses, mostrar pra eles a nossa playlist baiana e brasileira. Manda a dica sua aí, vai. Olha. Ana, estava preocupado em fazer uma playlist para levar para a China. É o governo dos deslumbrados, né? Absolutamente dos deslumbrados. Ministérios, primeira-dama, esses asseclas todos aí, esses parasitas. É o governo dos deslumbrados. Agora, Paula, vou jogar um outro lado aqui na nossa conversa, uma teoria, né, conspiratória, digamos assim, já que as nossas teorias conspiratórias elas acabam se concretizando, se tornando verdade. Esse programa do Dino, que fala que tem uma polícia, né, para chamar de sua, como o Silvio colocou, é uma polícia atuada, uma polícia de governo, não é uma polícia de Estado. Esse programa que está sob a tutela, sob o título de combate às organizações criminosas, nós sabemos muito bem como essa gente tem funcionado nos últimos anos, aqui também nos Estados Unidos, no Brasil. Eles lançam um nome, fake news, ataque à democracia, desinformação, milícias digitais, esses termos usados para colocar no balaio desses termos todos aqueles que são contrários à agenda desses esquerdistas radicais, desses comunistas. Então, se um programa de combate às organizações criminosas, se essa expressão, esse título, estivesse vindo de alguém sério, comprometido com a verdade, com as leis, com a honestidade, com a polícia de Estado e não de governo,
nós provavelmente estaríamos aplaudindo. Acontece que criar esse balaio de organizações criminosas da boca do Flávio Dino, um ministro da Justiça ativista, militante e comunista, isso é muito perigoso, Paula. É muito perigoso, porque nós vimos isso com as vacinas, com o lockdown, com as urnas, com as eleições, questionamentos sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre o ataque à instituição Supremo Tribunal Federal no aeroporto da Itália. As imagens, até hoje, ninguém sabe, ninguém viu, né? Então, eu acho que criar esse título de combate às organizações criminosas, o Dino pode jogar tudo lá dentro. Olha, não gostei, joga lá dentro organizações criminosas e continua a perseguição política que eles encampam para tudo. Eles usaram a mesma estratégia, combate a fake news, questionou a vacina, fake news, questionou as urnas sacrossantas, fake news, desinformação, e assim eles continuam pavimentando o caminho da perseguição política, né? Hoje encampado de maneira óbvia, né? O presidente Bolsonaro, por exemplo, o maior opositor está inelegível, e agora eles precisam continuar isso, porque mesmo o presidente Bolsonaro estando inelegível, por onde ele anda, ele ainda arrasta multidões que o atual governo não arrasta, Lula não arrasta. Então, Paula, eu acho muito perigoso essa criação de combate às organizações criminosas, porque nesse balaio sem fundo de um comunista pode entrar qualquer nome que eles queiram perseguir. E aí, Augusto, você também vê que esse nome aí de programa de enfrentamento às organizações criminosas pode ser assim uma maquiagem para incluir o que eles bem entenderem aí nesse programa, né? Para continuar perseguindo e censurando a oposição? Eu estou tentando descobrir onde é que ele arrumou o tempo, o Flávio Dino, para fazer esse plano, para cuidar desse plano, entre uma refeição e outra, uma entrevista e outra, um ataque à geladeira e outro. Essas são as atividades principais dele. Ele mente o tempo todo por um motivo muito simples. O comunista, vou fazer uma afirmação aqui que parece um negócio bem irresponsável e prova em 1 minuto. O comunista é treinado para mentir sobre a própria condição. Ele não pode admitir que é comunista, ele mente já na origem. O resto é consequência. Em 68, o Zé Dirceu não era comunista. Ele não dizia que era. Só nas reuniões com os demais partidos. Ele era presidente da União Estadual dos Estudantes, então eu vou falar, não é só o ponto de vista da dissidência Guanabara, e dava o nome da organização a que ele pertencia, mas é isso. Saía na 10ª entrevista, não sou comunista. Eles não podem dizer. Mesmo quando o partido é legal, aí eles já mentiram demais. O Flávio Dino, desde criancinha, ele aprendeu a dizer, não, eu não sou comunista, sou de esquerda. Mas então por que está no PCdoB? Não, mas o PCdoB é democrata, tal. É que a União Soviética não teve tempo de construir a democracia, porque quase 80 anos, aí pensando bem, não é muito, etc, etc. Se você mente para os teus amigos, que não são comunistas, os seus pais, os seus filhos, etc, etc, você é mentiroso. Então, para ele mente mais do que come, o Flávio Dino. Ele mente mais do que come, porque ele mente sem parar. Aí a gente mostra, pode pegar lá, é só avisar o nosso Ubinha, né, e a nossa grande equipe. Olha aqui, pega aí o Flávio Dino mentindo. Eles põem a mão esquerda para trás, deve ter alguma pasta, puxa qualquer coisa. A verdade é que ele não diz. A verdade é que ele não diz. Agora, combater os grupos criminosos, o que ele está pensando do povo brasileiro, que é um bando de idiotas? Eles assistem, os brasileiros assistem a séries, filmes, documentários que mostram o que aconteceu na Colômbia outro dia.
nos anos 90, 1990, 1980, ali, o Pablo Escobar, né, chefiava o cartel de Medellín, tinha o cartel de Cali igualmente poderoso, e eles elegiam deputado. Quando eles iam para a cadeia, eles faziam uma cadeia, transformavam num bordel, né, com grades ali, moldurando, coisas desse tipo. Eles têm muito mais poder que o governo Lula, que não tem poder nenhum, né, diante de quem cumpre a lei. Entre as organizações criminosas, outras não é a maior. Então o governo Lula não é a maior, não lidera nem as organizações criminosas. E ele vem me dizer que vai combater. É tão verdadeira quanto a declaração dele, segundo a qual não falei nada de São Paulo. Na sequência, aparece ele dizendo que faltou equilíbrio e a reação foi desproporcional. E é da Bahia. E é do Maranhão, que ele governou 8 anos. Começa por aí, ó. Se existisse polícia trabalhando direito no Maranhão e houvesse combate ao crime, ele, o Sarney, né, e os outros maranhenses que governaram o Estado já estariam na cadeia, né, atormentando, né, os moradores daquele Estado que insistem em reconduzir bandido ao governo. Então é o seguinte, esqueçam o Flávio Dino. O Flávio Dino é um problema clínico. Ele mente desesperadamente. O tempo todo. Nós vimos todos aquela entrevista. Vamos mostrar amanhã, para ir refrescando a memória de quem nos acompanha, aquela entrevista espetacular que o repórter... O senhor prometeu há 4 anos que ia tirar de tal classificação todos os municípios do Maranhão que são considerados paupérrimos, aí até pelos pobres de Uganda. Ele disse, não falei isso, eu não sou Deus, não acredito em Deus, como lembra sempre a Ana, e disse, não sou Deus. É mais uma prova de que mentiu. Ele evocou uma entidade na qual não acredita. Então é o seguinte, o Flávio Dino, ele tem que passar por uma sessão aí que a gente põe os mentirosos compulsivos, né, casos clínicos. É bom ter uma sessão saúde aí para orientar o pessoal e o eleitorado. Ou então a gente põe faz um concurso de mentirosos, só com o nome dele, a gente dá também todo dia como se pode mentir. O Flávio Dino, nós temos material para 10 anos seguramente, no mínimo. Bom, agora 18 horas 30 minutos e quero registrar aqui que mais de 60 mil telas estão exibindo aqui Oeste Sem Filtro, viu, Augusto? O pessoal está animado aqui no chat. Dizer isso aí. Tentem ler isso aí no Jornal de Amanhã, na revista do fim de semana. Tentem encontrar nessa matéria do Flávio Dino que vão dar. Tentem encontrar o contraponto, né? Alguém dizendo assim, não, peraí, ele mente muito. Já mentiu aqui e ali. Não é verdade que ele não ofendeu a polícia de São Paulo. Ofendeu sim, torceu para bandido, previsivelmente. Não sai. É por isso que a gente insiste nas assinaturas. Vamos passar de 100 mil, vamos em frente. Né? Confiamos em vocês porque vocês nunca falham. E se vocês quiserem ler mentiras... Pode abrir qualquer página aí sobre o que vai pelo Maranhão segundo Flávio Dino, o que vai pelo Brasil segundo Flávio Dino. Vocês vão querer morar no lugar que ele descreve, mas não existe. Aqui a gente conta a verdade. É isso aí, a forma que você, que está aí nos acompanhando em Oeste Sem Filtro, tem de apoiar o nosso jornalismo independente. Lembrando aqui que a gente não aceita um tostão de dinheiro público, de partido político. Então, para garantir a nossa independência e a informação, como você que está aí, assiste todos os dias com transparência e objetividade dos nossos comentaristas, da nossa revista digital, do nosso site de notícias 24 horas, é muito importante para nós que você que está aí também se torne o nosso assinante. Para assinar, muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então usar o QR Code que está aparecendo aí no ladinho aqui, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ou também tem o link que a gente disponibiliza no chat para você clicar, já ir direto para a página de assinatura para você também apoiar, fazer parte da nossa família aqui da Revista Oeste.